Como é que o senhor, enquanto líder, tem trabalhado nos bastidores para manter e ampliar essa bancada? Olha, o próprio governo do governador João Azevedo trabalha a favor da ampliação dessa bancada. O que tem feito nos 223 municípios da Paraíba, obras, investimentos, parcerias, tem convencido até deputados situacionistas e oposicionistas de que nós estamos no caminho certo. Todos têm consciência de que o governo realmente presta um grande e relevante serviço à Paraíba. As brigas paroquiais de Campina, de Patos, de Guarabira e de Cajazeira, seja lá de onde for, ela faz parte do processo de disputa eleitoral. E em nenhum momento isso deve ser colocado aqui no processo, na Assembleia. Eu acho que qualquer deputado da situação que faça um movimento no sentido da oposição é porque é mais uma questão umbilical, é de ordem pessoal, são projetos de interesse pessoal do próprio parlamentar. E vice-versa, os deputados de oposição que encontram no governo motivos que entendam e compreendam que o governo está no caminho certo, podem fazer movimento no sentido do governo. O que a gente pode dizer de forma prática é que a bancada oscila entre 22 e 24 deputados na base governista e que o governo tem tido respostas da Assembleia sempre quando precisa. E aí, muitas vezes, em unanimidade ou de forma quase que absoluta, a Assembleia dá respostas, não só ao governador João Azevedo, dá resposta aos paraibanos, gente, quando aprova essas pautas que são importantes e inerentes à sociedade e atende, obviamente, às necessidades da Paraíba. Obras estruturantes, como estradas, rodovias, pontes e tantos outros investimentos, a exemplo do que acontece em Campina. Então, Agora, assim, deputado, a manutenção dessa base vai começar por Cajazeiras. olha, eu não vejo nenhuma dificuldade. Os deputados que, porventura, votam contra o governo, mesmo que seja de partido aliado, é porque vem votando de longe. Se você for observar, vocês são da imprensa, estão na casa aqui e acompanham isso desde o começo. Então, são coisas pontuais e eu repito, não há nada que justifique um deputado que é da base, porque fez uma disputa lá em Patos, em Souza ou em Cajazeiras, estabelecer como critério está fora do governo porque fez a disputa lá em Cajazeiras. Estou dando como exemplo Cajazeiras. Isso vale para Mamanguape, por exemplo. Então não há nenhuma dificuldade de termos o deputado Eduardo Brito aqui na base do governo, não vejo nenhuma. A disputa lá local de Mamanguape faz parte do processo político partidário. Os partidos têm candidaturas e, coincidentemente, Eduardo foi um desses candidatos. Estou dando como exemplo também Mamanguape, já que eu coloquei Cajazeiras como exemplo. E por aí vai. Então, E você aí, da deputada Jane, também teve essa conversa? olha, eu acho assim, com relação aos deputados do PP, especialmente a deputada Jane, e assim ela, a própria deputada e os deputados, alguns deputados do PT falam, eles escutam a Aguinaldo. Então a relação é feita pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, cabe ao deputado Aguinaldo esse diálogo e essa interlocução, já que a gente sabe da influência que ele tem no controle, na coordenação da sua bancada e também do seu partido aqui na Paraíba. Essa oscilação na bancada entre 22 e 24 deputados que o senhor acaba de mencionar são personificados em quais deputados? Quando eu digo isso, são matérias pontuais que alguns deputados da base, por até ser também conteúdo ou pauta que interessa ao seu próprio mandato, o deputado ou a deputada vai votando aí contra ou a favor. Muitas vezes são pautas. Por exemplo, a deputada Cida Ramos é uma deputada que tem uma pauta específica. Então, por exemplo, muitas vezes ela vota com o governo porque é uma pauta que interessa a deputada, porque ela defende aquilo. Então faz parte da própria da condução do mandato da deputada Cida Ramos, por exemplo. Entendeu? Isso vale para todos os demais. Muitas vezes o deputado vota a favor ao governo, por ser mesmo ele sendo da oposição, por ser uma pauta que agrada seu mandato, do interesse do seu trabalho na representação do seu mandato,
E outras vezes o deputado governista vota contra o governo de igual forma, porque é uma pauta sensível ao que ele acredita, ao que ele defende, ao que representa o seu mandato. Então, quando há essa oscilação nos votos, é em função disso. Mas, por exemplo, e aí a maioria daqui de vocês são experientes. E quem não lembra os embates, muitas vezes, que os empurrões, os gritos e os desrespeitos que acontecia, por exemplo, no passado, e não tão distante, aqui na Assembleia, entre as lideranças, entre o líder de situação com o líder da oposição. Valber foi líder esse tempo todo e a relação comigo é de respeito, é de amizade, é de cordialidade. Várias vezes o líder, Valber como líder, liberou a bancada para votar em pautas do governo. Eu, em alguns momentos, fiz concessões também para apreciar e votar a pauta da oposição de forma republicana, de forma elegante, de forma bacana. O debate é levado. Eu acho que deputado, aqui em qualquer lugar, ele é eleito para fazer isso mesmo, fazer o bom debate, pautar tudo que interessa à população e ao nosso Estado aqui no caso, de forma republicana, de forma responsável, educada, elegante. E como líder, nós temos essa preocupação imensa de respeitar, e respeitar muito mesmo, os deputados da oposição, porque eles têm uma importância imensa e o papel deles são importante também nesse processo de construção da nova política, da boa política e do próprio governo que nós fazemos sobre a gestão, sobre a coordenação do governador João Azevedo. Deputado, com relação agora à eleição aqui da mesa, o deputado Adriano Galdino falou que poderia marcar datas, ver datas aqui para uma nova eleição. Mas ontem à noite a Casa pediu, então, ao ministro que suspendesse essa posição do PGR. Como é que o senhor observa essa uma possibilidade de nova eleição ou não? Olha, opinião minha pessoal. Quando nós aqui fizemos uma eleição de 2 biênios, nós conhecíamos quem eram as duas chapas, as duas formações. Para o primeiro biênio, que está terminando agora, e para o segundo biênio, que começa novamente em fevereiro. O que eu quero dizer aqui, na minha compreensão pessoal como deputado, e aqui não como líder, nem representando Adriano, a gente deve fazer o mais rápido possível uma nova eleição. Na minha opinião também, a chapa, a composição deve ser a mesma que já está eleita nesse momento para o segundo biênio, em detrimento de quem esteja lá nessa formação, se agrada a Chico Mendes ou não, porque isso a gente vai revalidar o que a gente já decidiu anteriormente. E não é brincadeira isso. Eu acho que se há 2 anos atrás, 36 deputados votou dizendo que queria essa formação para o segundo biênio, agora eu não posso, Chico Mendes, dizer, não, tenho que tirar um nome ou outro pontualmente, porque não me interessa. Acho que não. Seria respeitoso com quem está nessa chapa, quem está nessa formação. Seria desrespeitoso, inclusive, se nós fôssemos pontualmente tentar excluir alguém desse processo. Eu acho que Adriano vai ser reeleito presidente e eu desejo que seja em unanimidade. E também torço que seja a mesma composição da qual nós aprovamos, nós elegemos na eleição anterior para o segundo biênio.